tarde para si que acompanha mais esta conversa original na Eclésia. Queremos, neste início de ano escolar, conversar com diferentes protagonistas daquilo que é este início de projeto. Num contexto diferente, a pandemia do Covid-19 lança desafios a todos os protagonistas deste início de ano escolar e é também no ambiente escolar que queremos estar. Vamos ao encontro da professora Rosa Ralo. Ela é professora de Educação Moral e Religiosa Católica, mas há mais de 12 anos está como diretora do agrupamento de escolas Luís de Camões, em plena cidade de Lisboa. Muitíssimo obrigada, professora Rosa Ralo, por estar na nossa companhia. Agradeço a sua disponibilidade, no fundo, para testemunhar aquilo que é este início e a preparação do início de ano escolar no seu agrupamento de escolas, aquele a que é responsável. Perguntava-lhe, neste momento, estamos a falar ainda há cerca de uma semana e pouco do início do ano escolar, concretamente aí no agrupamento de escolas Luís de Camões, quais são as principais preocupações ou dificuldades este preparar o início do ano escolar, o que é que acarreta concretamente nestas circunstâncias que vivemos? Bem, muito obrigada e boa tarde, cumprimento a todos. Olha, eu diria este início de ano letivo, porque de facto marcado por uma questão até mais do que educativa social, em contexto de pandemia, como diz, é um ano atípico, vai ser um início de ano atípico, mas que julgo que tem que ser encarado com a maior normalidade possível dentro do contexto em que vivemos. De facto, os desafios são outros, não são os desafios tão regulares e tão normais que nos são conhecidos. Por isso também nos é pedido um outro tipo de intervenção na comunidade. Acima de tudo, uma palavra de serenidade aos pais, aos alunos, aos professores, porque de facto as dificuldades aparecem porque nós desconhecemos e aquilo que para nós é desconhecido é uma dificuldade maior. De facto, não vamos dizer que o sem número de orientações que têm saído, que são uma mais-valia sem qualquer sombra de dúvida, mas que ao mesmo tempo vão criando na escola respostas que anteriormente não estavam a ser preparadas desta forma. Claro que todos vamos querer fazer bem, fazer o melhor que cada um de nós consegue fazer, e talvez criar dinâmicas sociais, dinâmicas de cidadania muito importantes no espaço que é a escola. De facto, temos a questão de um sem número de requisitos mínimos para acolhimento dos alunos, mínimos, quando eu digo mínimos, dentro que se entenda do contexto pandémico, porque não são mínimos, são grandes, são elevados, mas que nos vão permitir dar este testemunho de serenidade e de alguma e de organização. As escolas estão organizadas, contrariamente às vezes à opinião muito generalista e que até passa nos meios, às vezes de comunicação social, mas de facto as escolas estão organizadas dentro daquilo que é o seu espaço, que é o seu tempo e aquilo que conhecem. Os professores estão a trabalhar, os assistentes operacionais e os assistentes técnicos a trabalhar, a tentar cumprir as regras que a Direção-Geral de Saúde nos impõe a nós como escola, nos impõe a nós como sociedade. Claro, com mais acuidado, com um cuidado acrescido, com um olhar mais cirúrgico, mas certamente com vontade. É esse sentimento de vontade e de serenidade, por outro lado, que recolhe
entre a sua comunidade educativa, entre os auxiliares, entre os professores, todos aqueles que estão envolvidos nesta preparação do início de ano escolar. É, por um lado, essa necessidade de serenar os espíritos que, de alguma forma, nesta altura possam estar mais ansiosos e também de tranquilizar, porque todas as medidas estão a ser acauteladas. Todas as medidas estão a ser acauteladas e é essa a mensagem que também me parece que compete à direção. Digamos, fazer com que a comunidade, a própria comunidade nos ajude. Isto não falamos só dos professores, falamos da comunidade em geral, que nos ajude, que connosco partilhe as preocupações, mas que também connosco partilhe soluções, acima de tudo soluções, e soluções para o bem comum. Nós sabemos que temos umas orientações que nos permitem a criação de circuitos, já estão testados na escola. Temos a situação da criação de, chamemos-lhe as bolhas por anos de escolaridade, já está acautelado. Está ainda acautelado a questão do número de pessoas por espaços. Nós temos uma escola, as duas escolas que compõem este agrupamento, em os físicos com algumas dificuldades no espaço físico, temos a capacidade de acolhimento em cada uma das salas. Como lhe digo, todos estes que parecem pequenos pormenores, mas que são grandes resoluções e grandes soluções, digamos assim, a pequeno, a médio e vai ser com certeza a longo prazo, que estão devidamente acauteladas. Todos os pormenores estão a ser pensados, todos os pormenores estão a ser devidamente previstos, dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que para já e neste momento nos está a ser pedido. Contamos, acima de tudo, também com os nossos alunos, que são os principais protagonistas desta nossa conversa, com certeza, porque também eles parece-me que já vêm minimamente sensibilizados para estas questões e não será de todo tão difícil quanto isso dizer aos meninos: vocês têm um horário desfasado por nós aqui, por anos de escolaridade, estamos a proceder ao desfazamento dos anos de escolaridade, quer nas entradas, quer nos intervalos, para não haver uma concentração de alunos como normalmente acontece, não é? E inclusivamente no espaço do refeitório e no bar de alunos, porque é preciso aí sim salvaguardar esta questão, e a partir destes pressupostos, olha, como diria, pensar que tudo irá correr pelo melhor. E fazer para que assim corra. E para que assim aconteça. Exatamente. Nesta altura, geralmente em anos anteriores, acredito que muitos dos alunos que estejam neste momento a preparar as suas mochilas para ir para as aulas, alguns já estariam cansados das férias, alguns estariam na expectativa de reencontrar novos amigos, encontrar antigos amigos e, portanto, seria aqui um misto de emoções e de entusiasmo neste regresso. Nesta altura, professora Rosa, como é que sente a sua comunidade educativa neste regresso às aulas e às rotinas? Entusiasmo, alguma ansiedade ou preocupação? Como é que sente o ânimo, quer de professores, quer também de encarregados de educação, que naturalmente possam ir fazendo chegar algumas preocupações ou algumas também, assim, queremos querer soluções para que tudo aconteça pela melhor forma? Como perceber este ambiente social e psicológico dos protagonistas de uma escola? Bem, é uma pergunta difícil, mas sem dúvida posso, aos pequenos encontros que temos tido com alguns alunos que vêm à escola porque necessitam, tal como os encarregados de educação, e até no final do ano letivo, quando o nosso inquérito, o nosso questionário para perceber da sensibilidade dos alunos,
de um modo geral, os alunos querem regressar à escola, sem qualquer sombra de dúvida, estão ansiosos, há entusiasmo no regresso. Claro, se lhe dissesse que não manifestam receio ou que não estão um pouco, tal como os encarregados de educação, apreensivos, também os professores, também toda a comunidade está a viver um tempo diferente. E parece-me a mim que nós temos que criar também uma certa rotina e esperar mesmo que as nossas ações, com o contributo de todos, possam de facto minorar as situações que tenhamos posteriormente, não é? Mais delicadas, porque sem qualquer sombra de dúvida, o universo alunos, o universo pais, o universo professores, nós somos pessoas e porque somos pessoas somos diferentes e as sensibilidades também são diferentes. Há com certeza receio, julgo que também é perfeitamente natural, não seria natural alguém dizer eu não estou receoso, parecia mais inconsciente dizer não tenho receio, vamos lá todos, não deve acontecer e não acontece, porque de facto se calhar também é este pequeno receio que nós, ou que alguns de nós possamos ter mais ou menos, em termos de dose, digamos assim, que nos leve a apoiar-nos uns aos outros. Aqueles que tiverem maior receio têm que se apoiar naqueles que eventualmente estão um pouco mais à vontade, estão mais serenos e calmos. Isto acontece entre os alunos, entre os professores, entre os pais, sem sombra de dúvida. A direção vai na próxima semana também, na próxima semana, portanto, em princípio na próxima quarta-feira, se não existir aqui outro impedimento maior, chamar as associações de pais das duas escolas para conversar. De facto será importante que através da associação de pais, porque sem dúvida têm muitas questões para colocar e são todas legítimas, todas são legítimas, falarmos e serenarmos um bocadinho aqui e até algum pequeno, grande pormenor que a escola não tenha visto ser acautelado posteriormente, não é? E portanto parece-me que será uma forma mais cuidada e uma forma até célere de chegar aos outros pais. Porque, vivendo neste contexto, a forma que a escola terá para comunicar com os pais será ou uma mensagem gravada que fique eventualmente na página eletrónica do agrupamento e as informações que vão por ali ser veiculadas para que toda a comunidade possa ter conhecimento das mesmas, mas apesar deste trabalho todo que é muito, ainda há muito por fazer, ainda temos muitos alunos que de facto nos preocupam porque precisamos de perceber se estão em condições de receber aulas num tipo de ensino que possa vir a ser à distância, num ensino que possa ser misto, porque de todo a comunidade não está toda ao mesmo nível. Ainda temos dificuldades no acesso aos meios para todos e é preciso garantir. E ter consciência dessa realidade faz parte do início para se poder caminhar. É importantíssimo, porque se a escola é pública, não pode de todo deixar nenhum aluno para trás, não é? Eles têm que caminhar todos juntos. Obviamente que entenda-se este caminhar todos juntos, o passo não é o mesmo para todos, mas a partida e a meta e a chegada terá de ser mais ou menos equilibrada e igual, não é? O máximo possível igual para todos, porque não podemos de outra forma pensar neste ano. Se em anos anteriores a chave comunicação era essencial,
este ano é ainda mais. Ainda Comunicação mais. em toda a comunidade educativa e com todos os protagonistas deste processo. Sem sombra de dúvida. Eu falava consigo do exemplo dos alunos, mas também posso falar do exemplo dos professores, porque contrariamente àquilo que nós às vezes pensamos, mas os professores têm ou conseguem ter reunidas todas as condições. Também não é bem assim. Não é bem assim. Diria eu, é mais fácil ao professor, possivelmente, ter acesso e resolver estas questões, como nós agora no início da nossa conversa, não é? Que eu até a título de brincadeira lhe dizia, bem, se isto fosse uma aula já tínhamos perdido 10 minutos, 15 minutos de aula, agora liga, agora desliga, mas também faz parte. Também faz parte do desafio, exatamente. Exatamente. E por isso é preciso perceber também que, tendo uma realidade muito diversa entre alunos e professores, a chave da comunicação é essencial para que todos sentirem que estão, no fundo, a remar para o mesmo lado. Pois interessa que assim seja, não é? Que haja aqui um timoneiro neste barco e que ele chegue a bom porto. E para que ele chegue a bom porto, de facto, tem que haver um esforço coletivo, de modo a que todo este nosso trabalho prévio, que é muito, sem qualquer sombra de dúvida, mas também foi muito no final do ano letivo anterior, foi para os alunos, foi para os pais, foi para a escola, e todos conseguimos fazer o nosso melhor. E temos ouvido isso por parte da sociedade, que fizemos o nosso melhor. E eu quero acreditar que cada um de nós, neste novo desafio, também irá fazer aquilo que de melhor souber e couber nas nossas competências, porque às vezes nem tudo cabe nas nossas competências, não é? E é por aí o caminho. Julgo que será esse o caminho, e com serenidade, volto a dizer, já o disse no início e repito, com serenidade, com calma, vamos conseguir com certeza ultrapassar este desafio tão grande que nos é colocado a todos sem exceção. A professora Rosa Ralo é professora, como dizíamos no início desta nossa conversa, é professora de Educação Moral e Religiosa Católica, está como diretora do agrupamento de escolas Luís de Camões, em Lisboa. Da sua experiência de docência, acha que esta experiência atípica de ano escolar poderá em si ser marcante para um estudante que se confronta com estes desafios, quer de aulas em plataformas digitais, não estar com os seus colegas, não estar com os seus alunos? Que lugar é que os últimos meses do semestre anterior e aquilo que poderá ser ainda os próximos tempos deste novo ano escolar que se inicia, que lugar, de que forma é que nós podemos medir a importância que estas novas rotinas poderão ou não vir a ter na vida de um estudante? Da sua experiência de docência, como é que consegue medir isto? Pois, eu diria que é sem dúvida, foi sem dúvida e será muito marcante para os nossos jovens esta forma de estar e esta forma de ser aluno na escola, porque de um dia para o outro as rotinas alteraram mesmo drasticamente. Nós não podemos dizer que houve uma gradualidade aqui na questão das rotinas. Não, nós passámos daquilo que era o ensino presencial, estou contigo, estou ao pé de ti, estou perto de ti, para um ensino em que tu agora és autónomo e vais ter que fazer aquilo que eu envio, que eu dou, mas que dou sem estar ao pé de ti. E tem que dar a ti
e tem que dar a mais não sei quantos alunos, porque a questão é que cada professor tem mais do que uma turma, chegamos a ter muitas turmas, então o professor de moral tem imensas turmas, isto para não dizer quase as turmas todas da escola, não é? E é um desafio tremendo também para os alunos, porque vai marcar sem dúvida este começo, este desconhecido de ano que aí vem e que eles tanto perguntam como é que vai acontecer, porque não há previsibilidade, quer dizer, eles não conseguem, nem nós professores, nem nós pais, nem nós alunos, conseguimos fazer uma previsão tão grande quanto queríamos desta situação, mas sem dúvida que eles estão preparados, eles têm ferramentas à altura, eles são curiosos, eles são entusiastas, eles gostam de testar, não têm medo de arriscar, não é? O adulto tem mais receio, eles não têm. Ainda que não saibam dominar muito uma ou outra ferramenta, mas é-lhe quase intuitivo, é-lhe mais fácil esta abordagem, estão mais à vontade. E também por aí julgo que eles, a preocupação, perdoa uma expressão, para eles será um bocadinho QB. Não é? O que é que a escola pensou? Nestas primeiras 5 semanas de recuperação das aprendizagens, vamos testar ao máximo com os nossos alunos a plataforma que poderemos vir a utilizar caso o ensino deixe de ser presencial. De modo a que eles possam estar à vontade, de modo a que os pais também possam conhecer e prever e, na iminência também de uma outra situação, poderem dar resposta. E desta vez fizemos a previsão de um cenário A e de um cenário B. Se uma situação não resultar, recorremos a uma outra situação rapidamente. E óbvio que o mérito é dos nossos alunos, e é também dos nossos pais que os vão acompanhar, não é, neste desafio, porque o professor já sabe que o espera um grande desafio, já sabe que sim, tem consciência disso e portanto, olha, eu penso que é mesmo, é mesmo a palavra certa, é desafio. Não há nada como testar aqui a capacidade dos nossos jovens neste tão grande e mega desafio que se apresenta, que é o novo ano escolar, sem dúvida que sim. Há algumas semanas atrás conversava com um psicólogo que falava na importância de, nesta altura em que nós temos de muitas vezes ter uma máscara a cobrir o nosso sorriso na cara, a importância de não calar os afetos. Pergunto-lhe também, enquanto professora de Educação Moral e Religiosa Católica, que procura sempre fazer também dos espaços educativos espaços mais humanos, pergunto-lhe se isso poderá ser um dos ingredientes essenciais para que este ano letivo, atípico na forma como começa, possa de facto correr da melhor maneira, este não calar afetos e procurar fazer da comunidade educativa uma comunidade cada vez mais humana. Bem, olha, eu diria que a título de brincadeira, dizíamos nós aqui na escola, as pessoas uns para os outros, não é? Porque, de facto, isto, temos que levar também com uma certa leveza algumas coisas que nos estão a preocupar, e diziam os professores, perdoa uma expressão, tapam-nos a boca, não é? Porque nós vamos ter a nossa máscara, mas não nos tapam os nossos olhos. Parece-me que o contacto visual será importantíssimo nesta fase. E o contacto visual são os nossos olhos. Piscar de olhos, por que não? Claro, não há aquele toque que poderia existir, que de vez em quando há, do professor, que chega mais perto. Até esse circular do professor na sala de aula tem que ser condicionado, o professor não pode andar a circular por entre as carteiras dos alunos, terá de se conter, terá de... Então só temos os nossos olhos e, como bons portugueses, o nosso gesticular,
não é? E, portanto, vamos fazer dos nossos outros sentidos uma mais-valia e fazer rendê-los com estes jovens, porque certamente tanto eles quanto nós vamos precisar destes gestos. Como é que o professor, muitas vezes o professor, sobretudo os professores de línguas, me dizem: oh Rosa, vai ser tão difícil, porque como é que os alunos vão perceber, como é que eu às vezes falo e o aluno vai compreender, porque às vezes é preciso ver, não é? Olhar, ver. Pois vamos substituir este ver assim por, eu quero crer que também aquilo que está a ser programado e pensado pelos professores vai muito no âmbito da utilização das tecnologias e, portanto, cada vez mais o uso das novas tecnologias para poder colmatar também algumas lacunas que advêm desta situação da máscara. Que vale o que vale e é assim que tem que ser, é assim que será e é isto que os nossos jovens também têm que levar. Nós não ficamos parados, não é isto que nos vai parar, não é? Vamos é descobrir outra forma de comunicar. E parece-me que será essa a mais-valia deste novo teste que quer os professores, quer os alunos, quer a comunidade no geral, vai ter que enveredar por este caminho para, de facto, perceber, não é? Que afetos e como é que vamos trabalhar estes afetos novos, diferentes, desafiantes, mas com certeza muito importantes e vamos vencê-los. Professora Rosa Ralvo, agradeço muito o tempo em que esteve à conversa com a Eclésia, nesta conversa original que quer também contagiar e entusiasmar todos aqueles que se preparam para iniciar o ano letivo, um ano letivo em si original também e que por isso também pede mais das nossas capacidades, da nossa resiliência e também da nossa criatividade. Muitíssimo obrigada, professora, foi um gosto. Muito obrigada, foi muito gosto, muito obrigada e disponham. Obrigada. Muito obrigada, Lígia, muito obrigada.